Então, eu quero então falar sobre o tema fé saudável. Começo lendo o texto extraordinário de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 23. Diz então, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo: não cedam à tentação de achar que continuam obrigados a seguir as práticas antigas do judaísmo, com as suas regras rígidas sobre o que comer ou o que beber, e com as suas datas fixas para festejar, plantar e cultuar. Essas coisas fizeram sentido. Mas agora que Cristo veio, não fazem mais, porque ficaram para trás. Não se achem espiritualmente inferiores diante daqueles que se orgulham de ter comunhão com os anjos. Suas pretensas visões são falsas e vêm das suas próprias imaginações deturpadas. A espiritualidade que Deus aprova vem por intermédio da contínua comunhão com Cristo e cresce na convivência uns com os outros. Não se esqueçam de que vocês morreram com Cristo e graças a Ele estão livres das velhas regras. Não sigam os ensinos surgidos no meio em que vivem, por mais que pareçam espirituais as proibições que querem lhes impor. Elas não vêm de Deus, porque são invenções humanas. Não se impressionem com essas ideias. Elas parecem sábias e santas, mas são inúteis e superficiais. Não servem para os que querem viver de modo digno da graça. Nós vivemos cercados por muitas ideias. A cada dia, alguém inventa a roda. Isso chega ao seu conhecimento como se a roda já não fosse inventada há muitos anos. Há muitas lógicas percorrendo os nossos cultos, os nossos discursos. Por essa razão que esse texto do apóstolo Paulo, que acabei de ler, é absolutamente preciso, porque as demandas e dificuldades que viviam os nossos irmãos em Colossos são perpétuas, nos alcançam hoje, porque o ser humano é o mesmo. Nesse contexto, então, eu quero mencionar especificamente uma nefastíssima influência que nos alcança a todos. Eu me refiro à teologia da prosperidade, ou evangelho da prosperidade. Vou tratar desse assunto no culto das 17 horas, mais longa e detalhadamente, apenas hoje, de modo virtual. Mas eu começo falando disso porque nesta semana, mais uma vez, isto é pela segunda vez, já tinha feito isso em 2019, o televangelista Benny Hinn, estou dando os nomes porque são coisas públicas, que desde os anos 80 vem fazendo conferências no mundo inteiro e escrevendo livros no mundo inteiro, ensinando que nós temos direito a ser ricos, porque o nosso Pai Eterno é rico e nos dá esse direito. Pobreza é uma doença. Sofrimento é pecado. São esses ensinos que povoam as nossas conversas quando chegamos a alguém para travar uma discussão bíblica ou teológica. E ele, essa semana, pediu, mais uma vez, desculpas às pessoas pelo seu ensino. Desculpas, com todo respeito, um pouco esfarrapadas, porque no Instagram dele continuam as mesmas ideias, ele que tem 1 milhão de seguidores, e explicou
que aquela teologia em que você dando dinheiro, semeando dinheiro na missão dele, resultava em bênção para você, foi uma necessidade. Estou dizendo isso com muita franqueza, porque até mesmo o sobrinho dele não crê que ele foi sincero, dizendo, o sobrinho dele, que o arrependimento genuíno, segundo a Bíblia, é sempre acompanhado de ações que provam que de fato houve arrependimento. Estou sendo muito objetivo, irmão, sabe que eu não sou desse tipo de ser tão claro, tão objetivo assim, mas em qualquer lugar que você vá, você tem uma plaquinha contendo essa teologia. Qualquer diálogo que você tem, essa plaquinha. Em muitas orações, essa plaquinha. Deus vai curar, em nome de Jesus, fulano de tal. Ele está a nosso serviço. A nossa vontade é que é boa, perfeita e agradável. Não a dele. É claro que devemos orar. Pai, se for da tua vontade, Jesus orou assim. Passa de mim esse cálice. Eu quero ser curado. Cura-me se for da tua vontade. Mas eu não posso declarar que estou curado, que vou ser curado, porque eu estou me colocando no lugar de Deus. Mas ainda, eu quero lembrar que, no contexto agora das dificuldades gaúchas, muitas pessoas disseram que essa tragédia é de natureza espiritual. Castigo de Deus por isso ou por aquilo. Pessoas, às vezes acometidas por grave doença, ouço isso frequentemente, dizem que essa doença é de natureza espiritual, uma maldição que precisa ser quebrada. A teologia de muitas pessoas é de um Deus raivoso. Por haver A ou B, segundo essa concepção do Rio Grande do Sul, ele mata crianças e mata animais. Essa é a teologia que muitas pessoas, direta ou indiretamente, dizem, tirando do ser humano a responsabilidade de cuidar da terra. Mandamento que ele recebeu tão logo Deus criou o ser humano. Nós precisamos afirmar mais uma vez que a nossa fé, fundamentada na Bíblia, é feita de relacionamento com Deus, não de rituais. A nossa fé é feita de graça de Deus, não de semeadura. Semeia que você vai escolher. Vai colher 10, 100 vezes mais. Se não está recebendo é porque não plantou com fé. Não. Nós não cremos na semeadura, nós cremos na graça de Deus. A nossa fé é baseada no poder de Deus. A nossa fé se expressa em gratidão a Deus, não em gestos obrigados ou barganhados para receber bênção. A nossa fé é baseada em Cristo, não no ser humano. O apóstolo Paulo nos mostra nesse texto que li a insuficiência do legalismo. O legalismo é errado, porque Cristo já veio e encerrou a era da lei. O legalismo, além de ser errado, é doentio, porque põe um peso sobre as pessoas que elas não podem e nem devem suportar. Você está doente, alguém de sua família está doente, e você ora e Deus não cura. É porque você não orou direito. Quem tem poder, Marcos Lima mencionou logo no começo do culto, não é o Deus que ouve a oração, mas é o homem que ora, é o ser humano que pede.
A oração não foi suficientemente forte, não foi uma oração poderosa. É uma inversão total de valores, porque poderoso é Deus, forte é Deus. O misticismo, em que pessoas vão atrás de experiências, de visões, de profecias humanas, é falso, porque não permite que nos relacionemos de igual com os nossos irmãos, porque alguns lhes somos superiores. Houve uma pregadora, nome não vou mencionar, que não permitia que as pessoas chegassem perto dela, nem que tocassem nela. Tem milhões de seguidores até hoje. O secularismo, em que Deus é negado e a moralidade é a do consenso, o certo é o que todo mundo faz, também faz mal à saúde. A fé saudável é aquela que passa no teste da verdade. A verdade da Bíblia é lida, estudada, meditada e aplicada, e no teste do amor. Ou a Bíblia, que eu leio, e nela desenvolvo a minha fé e o meu pensamento, me leva a amar mais o próximo, ou é herética. Ou a fé vem da Bíblia completa, ou é herética. Ou a fé nos torna mais compassivos, ou é herética. Leio então 2 textos. 1 João 2, 20 a 27. João 2, 20 a 27. Vocês receberam o conhecimento de que precisam diretamente do Deus eterno. Vocês conhecem a verdade e, como a conhecem, sabem distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Todo aquele que rejeita o fato de Jesus ser o Cristo é o mentiroso. Todo aquele que rejeita o Pai e o Filho, Jesus Cristo, é o anticristo. Logo, quem rejeita o Filho, Jesus Cristo, não ama o Pai, mas quem crê no Filho, Jesus Cristo, ama ao Pai. Minha expectativa é que vocês permaneçam firmes no que aprenderam. Se permanecerem firmes no Evangelho, continuarão sendo amigos do Filho, Jesus Cristo, e do Pai, até o dia em que chegarem ao céu para a vida que não tem fim. Estou certo de que vocês continuam firmes no ensino que receberam do Espírito Santo. Vocês não precisam que alguém venha a lhes ensinar. O ensino que receberam é completo e verdadeiro, nada havendo de errado nele. Permaneçam no ensino que receberam do Espírito Santo. Esse é o teste da verdade. Mas para que nós sejamos aprovados no teste da verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Alguém um dia chegou para o outro e disse: eu não sou muito bom de Bíblia, não. Mas eu sou bom de oração. Fique longe, não é? Quem não é bom de Bíblia, tem que lê-la para ser bom de Bíblia. Porque quem não é bom de Bíblia, não ora corretamente. O segundo texto, Tiago 1, 26 a 27, muito conhecido. Quem se apresenta como tendo fé, mas fala sem pensar, engana-se a si mesmo. É vã a fé que essa pessoa diz ter. Para o nosso Deus e Pai eterno, a fé pura e limpa consiste em cuidar dos necessitados desamparados e em não se contaminar com a corrupção que existe neste mundo. A fé pura e limpa consiste em cuidar dos necessitados e desamparados
e em não se contaminar com a corrupção que existe nesse mundo. Tiago está errado. Porque ele devia falar o seguinte, vou corrigir o texto aqui agora para os irmãos. Para o nosso Pai eterno, a fé pura e limpa é aquela que afirma que Jesus Cristo é o Salvador. E então cuida dos necessitados, desamparados, e não se contamina com a corrupção que existe nesse mundo. Não parece mais lógico o que eu acabei de dizer e não o que Tiago disse? Estou fazendo essa brincadeira, porque muitas pessoas leem esse texto e pensam exatamente assim. Até Lutero pensava assim sobre Tiago. Errado estava Lutero, correto o Espírito Santo. Porque está pressuposto, a carta tem um conjunto de capítulos e versículos. Ao longo de todo o texto fica claro que tudo isso vem por causa da fé. Mas Tiago faz questão de ressaltar esse aspecto, porque alguns só ficam na fé. Só ficam no discurso sobre a fé. E não completam a outra parte, então ele suprime essa parte, de propósito, penso eu, inspirado pelo Espírito Santo, para nos dizer que a manifestação dessa fé em Jesus, como nosso Salvador, se aplica, se concretiza nas ações concretas que nós tomamos. Por isso eu disse, ou a nossa fé, a minha fé, a sua fé, ou a nossa fé nos torna compassivos, onde não há lugar então para uma ideia de um Deus, estou colocando o um de propósito, Deus com letra minúscula, se pudesse na fala dizer, não concordo de modo nenhum com o discurso de que Deus odeia e mata crianças e animais por causa de determinados pecados, sejam quais forem. Essa não é a religião do Novo Testamento. Eu sei que os irmãos não pensam assim, mas os irmãos estão cercados de pensamentos assim. Se você ligar a televisão, é isso que você vai ver em muitas pregações. E as mensagens de WhatsApp que você recebe têm esses conteúdos. A heresia, quando muitas vezes repetida, se torna verdade. Mas ela continua sendo uma heresia. Portanto, podemos com muita alegria dizer que nós desejamos a cada dia que a nossa fé passe no teste da verdade. Que a nossa fé passe no teste do amor. Para tanto, a nossa fé tem que ser baseada na leitura da Bíblia toda. Não no versículozinho que alguém escolheu para eu ler e me mandou para o WhatsApp. Esse versículo aqui. Sem ler o que vem antes, sem ler o que vem depois. Que às vezes essa frasezinha, lida assim, nega o que vem antes, nega o que vem depois. Eu disse algo uma vez, o pastor Seni me corrigiu. Eu disse que quando Paulo fala que, aspas, posso todas as coisas naquele que me fortalece, fecha aspas, ele estava falando sobre as dificuldades, as agruras da vida dele, as escassezes na vida dele. Eu disse isso. Ele me corrigiu, eu vou agora completar a frase, porque a gente aprende uns com os outros. Quando Paulo escreveu essa frase, ele estava se referindo às suas agruras, mas também às bênçãos. Então, sejam aquilo que chamamos de bênçãos, seja aquilo que chamamos de aflições, eu lido com elas pela graça de Jesus. Então, essa é a ideia completa. Mas quando eu pego só esse versículo num para-choque de um automóvel, num adesivo, eu posso todas as coisas, eu posso comprar um carro zerinho, que eu posso todas as coisas e todas inclui todas. Mas é isso que o apóstolo Paulo disse? O todas inclui a falta de comida, inclusive. Paulo diz, eu passei fome, mas eu posso isso, eu
lido com essa minha dificuldade naquele que me fortalece. Por isso que eu estou dizendo, é a Bíblia completa, a Bíblia, palavra perfeita de Deus, para que a nossa fé não seja herética. E aquilo quero repetir. Se a nossa fé não nos tornar pessoas compassivas, pessoas da paz, pessoas da alegria, pessoas da tolerância, pessoas do amor, ainda não entendemos a fé e ainda precisamos nos converter a Jesus. De novo, repito, não estou pensando aqui nos irmãos que estão aqui, estou pensando nas vozes que vocês ouvem, nas mensagens que veem, nos recados que recebem, nos diálogos que travam. Não existe lei da semeadura. Existe a graça de Deus. Ele me abençoa independentemente da minha obediência. Eu não sou o autor da minha fé. Eu não sou o que governa a história. Eu sou governado pela graça de Deus. É isso que temos que sempre entranhar no nosso corpo, para que a nossa fé seja saudável. Se você puder assistir às 17 horas, está convidado pela internet. No culto das 11 vou falar então sobre uma teologia saudável, dando continuidade a essa reflexão de agora. E cada vez mais, irmãos e irmãs, eu me imbuo desses dois testes. E eu procuro, sei que o irmão ou a irmã também procura ser aprovado por Deus no teste da verdade e no teste do amor, no teste da Bíblia e no teste da compaixão. Esta religião que Deus nela tem grande prazer. Isso é antigo. Os irmãos se lembram disso. Capítulo 58 de Isaías, ele diz, vocês gostam de fazer um jejunzinho, né? Vocês gostam de todo sábado cantar lindas músicas para mim, não é? Quero dizer a vocês o seguinte, eu não gosto disso. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de compaixão. Por isso eu me enterneço lendo aquela história que está em Esdras e Neemias, em que, dando uma festa, por um motivo profundamente espiritual e mesmo nacional, todo mundo comendo e bebendo, ele disse, agora, separa um pouquinho aí, não coloca como oferta no altar não, pega um pouco aí, faça marmitas e levem para os que não têm e estão em casa e não vieram para a festa. O Antigo Testamento também é o livro da graça de Deus. Não há uma dicotomia entre o Antigo e o Novo, mas o Antigo tem que ser lido à luz do Novo, para que o rosto, o corpo, a mensagem de Jesus se engrandeça cada vez mais diante de nós. E nós dizemos assim, possamos dizer assim, é como esse Cristo da Bíblia que eu quero ser. Graça e paz para os irmãos. Quero terminar orando assim. Nós temos alguns irmãos nossos que estão com muita aflição. Quero mencionar dois casos, chamar aqui a irmã Graça, por favor, pode vir aqui com o pastor Elias Werneck também. A irmã Graça vai fazer uma cirurgia nesta quinta-feira. E pediu as nossas orações, pode subir ou ficar aqui como quiserem. E eu compartilhei com os irmãos na semana o pedido da irmã
Denise Felizardo. A filha dela, ao ter o terceiro filho, teve eclâmpsia e precisou voltar antes de ontem para fazer uma nova cirurgia. Está melhorando muito devagar. Aflição total para a irmã Dinaura, corrigindo o nome agora, Felizardo Medeiros. Também hoje pela manhã recebi uma mensagem do irmão Daniel Tinoco. Os mais antigos aqui sabem o quão dedicado ele foi. Mas durante uma série de cirurgias de ordem ortopédica, ele também teve um diagnóstico de câncer bastante invasivo, foi operado, mas essa semana, depois de uma intercorrência, teve que voltar ao hospital para uma nova cirurgia. 3 aflições, talvez outras aqui haja. Então, se você também tem uma aflição, seja pessoal, na sua família, quer que oremos por você, eu quero lhe convidar a vir aqui, se colocar aqui em pé. Aqueles que puderem vir abraçar a irmã Graça, pastor Elias, também estejam à vontade. Os que estão aí, quiserem se abraçar um ou outro, dizendo, eu me importo com você, a irmã Norma também. Irmã Norma, muitos problemas na coluna, está em pé porque Deus é bom, né? E sempre sorridente, mas são algumas que eu sei, né? Outros eu não sei, mas nós queremos colocar esses irmãos diante de Deus. Vamos colocar em pé, abraça seu irmão, a sua irmã. Você não conhece a sua história, mas talvez possa vir a conhecer. Deus se importa. E se Deus se importa, nós temos que nos importar. Nós devemos nos importar. Porque em Cristo somos todos um pelos laços do amor. Obrigado a Deus por essa hora aqui, por esse culto todo prestado a Ti, em nome de Jesus. E agora que temos aqui diante de Ti, diante de nós, os Teus irmãos, Tuas irmãs, alguns que não estão aqui, como a Carol, Felizardo Medeiros, como Daniel Tinoco, como o Átila Bezerra, e tantos outros por quem temos orado, nossas duplas de oração. Colocamos todas essas pessoas, nós não exigimos nada, não determinamos nada, nós apenas pedimos. Estamos aflitos por nossos irmãos e colocamos diante de Ti as nossas aflições. O que vais fazer, como vais fazer, é da Tua soberania e bondade. Mas nós Te apresentamos, em nome de Jesus, esses nossos irmãos, alguns que eu mencionei pelo nome, os outros que Tu conheces perfeitamente, para que enriqueças, abençoes, fortaleças, cures as suas vidas. Nisto cremos, assim oramos, não em nosso mérito, não em nosso procedimento, não em nosso comportamento, não em nossa obediência, não em nossa semeadura, mas pela graça de Jesus. É dela que precisamos, que é por ela que nós nos movemos. Nós assim oramos então, em nome de Jesus. Todos digam. Amém. Os irmãos todos podem se assentar. Vamos caminhando aqui então para o final de nossa celebração, com grande alegria, sempre exaltando o nosso querido Deus, o Pai eterno de todos nós. Que alegria crer em Cristo. Meus irmãos, essa música é muito poderosa. Que alegria crer em Cristo. Quando temos, quando não temos. Quando sorrimos ou quando choramos. Que alegria crer em Cristo. Vamos cantar essa nossa fé em pé nesse momento então.